Bom, continuando a aula de 5/11 com a turma 229, do IFMS Campus Campo Grande, a gente continua na seção Ecologia e agora a gente vai falar sobre as relações entre os seres vivos, tá? Lá no comecinho, quando a gente foi começar a tratar de ecologia, eu falei para vocês que a ecologia era o estudo das relações entre os seres vivos e dos seres vivos com o meio ambiente. A gente falou lá da parte de populações que o ambiente controla o tamanho das populações, então isso é a relação dos seres vivos com o meio ambiente, né? Quando a gente fala de capacidade de suporte, de área de vida, alimentos, essas coisas. Mas, além desse fator ambiental, tem um outro fator, que é o fator dos seres vivos entre si. Vocês têm alguma ideia de como um ser vivo pode fazer com que a população de outro ser vivo seja maior ou seja menor? Não tá rolando hoje, né? Tá, eu vou continuar, tá, gente? Mas vamos lá. Então a gente vai falar das relações entre os seres vivos. Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Trouxe aqui o exemplo que é bem fácil de observar no nosso estado, principalmente, onde a gente tem a garça carrapateira, né? Que se alimenta dos parasitas de uma vaca, né? Então, essa vaca está sendo beneficiada porque essa garça está reduzindo a taxa de infestação dela no que diz respeito aos ectoparasitas como carrapatos, tá? Aqui já é um outro exemplo também que ocorre no nosso estado, já é mais raro de ser visto, mas é visto de vez em quando, tem vídeos gravados e etc, que é um evento de predação, né? Uma onça atacando, né, uma capivara, provavelmente ela vai matar essa capivara e vai se alimentar dela. Então a onça poderia reduzir uma população de capivaras, né? Ela vai se alimentar dessa capivara. Bom, os seres vivos interagem. Essa interação pode acontecer com seres da mesma espécie, aí a gente tem uma relação intraespecífica, ou com seres de espécies diferentes, aí a gente tem relações interespecíficas. Essas relações que quando tem relações que beneficiam os ambos indivíduos, então a garça está conseguindo um alimento e a vaca está se livrando de ectoparasitas. Tem uma relação harmônica. Agora, quando as relações prejudicam um dos seres vivos, é uma relação desarmônica. Então, a onça comendo a capivara não é bom para a capivara. Então, a capivara tem um prejuízo, né, negativo, e a onça tem um benefício. Se pensar no carrapato da vaca, né? O carrapato é o parasita e a vaca é o hospedeiro. Quer dizer, o parasita está conseguindo alimento e o hospedeiro está tendo uma infestação que vai fazer com que ele perca sangue, isso reduz o bem-estar dele, então está tendo um prejuízo. Então, a relação positivo-negativo. Se os dois se beneficiarem, é positivo-positivo. Se der prejuízo para os dois, é negativo-negativo. Tá? Se quem se beneficia é o segundo, é negativo-positivo. Tá? Então, a gente consegue, a partir desses sinais, mostrar se é uma relação harmônica ou desarmônica e quem que está tendo benefício e quem que está tendo prejuízo. Se a gente pensar nos exemplos, então, relação intraespecífica harmônica, vamos pensar aí em colônias, né? Como colônias de corais, vários corais juntos formando uma colônia, é harmônica, todo mundo está tendo vantagem. Ou uma sociedade, como a sociedade das abelhas, né? Várias abelhas em uma colmeia, todo mundo trabalhando junto, é uma relação harmônica de sociedade. Intraespecífica desarmônica, o canibalismo. Por exemplo, leões machos que atacam fêmeas com filhotes e matam os filhotes. Isso é uma relação intraespecífica, quer dizer, acontece dentro da espécie, né? São entre indivíduos de uma mesma espécie, que prejudica aquela espécie, né? Então, é uma relação desarmônica. Ou uma competição, vários seres de uma mesma espécie competindo por um território.
né? É intraespecífica e é desarmônica, tá? As relações podem ser interespecíficas e harmônicas. E aí a gente tem, por exemplo, a relação de mutualismo ou de comensalismo, né? Comensalismo lá a rêmora, né? Que se alimenta de restos de alimentação de peixes, como tubarões, por exemplo. Ou a relação do pássaro palito com o crocodilo, né? Que o pássaro entra lá na boca do crocodilo, come as sanguessugas e as coisas, os restos de alimento que estão na boca do crocodilo, se beneficia disso e o crocodilo fica livre desses parasitas e se beneficia disso também. Um exemplo de relação mutualística. Agora, a relação interespecífica, quer dizer, entre espécies diferentes, também pode ser desarmônica, como o amensalismo, a competição, ou parasitismo ou predatismo. A gente vai discorrer sobre essas relações ao longo da aula, eu vou mostrar para vocês e dar exemplos delas, tá? Vamos começar a falar das sociedades. Então, o que são as sociedades? São seres de uma mesma espécie agrupados para obter alguma vantagem. Por exemplo, várias aves se reunindo em um sítio de reprodução. Então, faz aquela reunião enorme de um monte de aves. Qual que é a vantagem disso? Geralmente elas fazem isso na época de reprodução. Quando isso acontece, isso facilita o encontro de parceiros, né? Um macho e uma fêmea. Então, isso aumenta a taxa de natalidade daquela população, tá? O grande detalhe é que essas reuniões ou bandos são coisas instáveis, que não são fixadas no comportamento do animal, elas só acontecem em determinada época e elas podem deixar de acontecer se algum fator externo trouxer algum problema para isso. Por exemplo, o carnaval. Carnaval é uma grande reunião de seres da espécie humana, né? No último ano, a gente teve o Covid, e o Covid impediu que o carnaval acontecesse, né? Então, essa reunião foi cancelada por causa de um fator. Ok? Se a gente fala de sociedade, as sociedades não são transitórias e podem ser desfeitas. As sociedades são permanentes, tá? Aqui na sociedade, a gente está falando de divisão de trabalho, de solidariedade, tá? A gente está falando de seres como formigas, cupins, abelhas, né? Alguns macacos, até nós, seres humanos. O carnaval não aconteceu, mas a cidade continuou existindo, os hospitais continuaram atendendo os doentes, as aulas continuaram acontecendo, mesmo que seja de uma forma diferente do que acontecia anteriormente. Então a sociedade se mantém, mas as reuniões não. Supermercados funcionando, né? Tudo isso. Acontece que algumas sociedades, elas são tão importantes na vida daquele ser que acontecem adaptações evolutivas para aquele tipo de forma de vida. Nos insetos isso acontece bastante. Vamos ver, por exemplo, as formigas, né? Nas formigas a gente tem adaptações anatômicas às funções, né? E cada função tem uma forma. Como cada função tem uma forma, a gente chama isso de polimorfismo morfológico. Todas essas formigas aqui são de uma mesma espécie, é uma saúva, tá? E o que a gente percebe? Que existe um grupo aqui de rainhas, formigas rainhas, tá? Operárias e operárias com diversas funções, e cada uma tem seu tamanho e formato. Mas todas elas são uma mesma espécie e ocorre dentro de uma mesma sociedade, cada uma com a sua função e as adaptações anatômicas para desenvolver aquela função. Beleza? Um exemplo de sociedade muito organizada é a sociedade das abelhas. É uma sociedade altamente organizada, ela preza pela sobrevivência da colônia acima de tudo, inclusive acima do indivíduo, né? Então o indivíduo dá a vida pela manutenção da colônia. Vocês já ouviram falar que a abelha, se picar alguém, ela morre, né? Já viram isso? Já, inclusive já aconteceu comigo. Então. Sim, E, professor, geral, já ouvi. e o que é isso? A abelha está dando a vida dela pela proteção da colônia. Geralmente, quando você chega perto, muito perto de uma colônia, né, do negócio organizado ali, da sociedade organizada, se você taca pedra, tenta tirar mel ou alguma coisa assim, as abelhas vêm e te ferroam, né? E quando ela te ferrou, ela está abrindo mão da vida individual dela para proteger a sociedade que está ali atrás, tá?
Nesse tipo de sociedade, as operárias fazem o trabalho, elas são fêmeas estéreis, elas vivem em torno de um mês, têm pernas e bocas adaptadas para a coleta de pólen e néctar. Elas são responsáveis por alimentar as larvas, elas limpam e conservam a colmeia, além de serem as responsáveis por produzir a cera que é utilizada na construção da colmeia. Então, toda a manutenção da sociedade é responsabilidade das operárias. Uma outra casta entre as abelhas são as abelhas rainhas. A abelha rainha é uma fêmea fértil que é fecundada e bota ovos. Ela vai viver em torno de 5 a 10 anos e ela pode botar 1.000 ovos por dia. Ela faz um voo nupcial logo que ela nasce, tipo 5 dias depois que ela nasce. Nesse voo, os zangões, que são machos, que são paternogenéticos, vocês sabem o que é um ser paternogenético? Não. Não? Um ser paternogenético, ele é resultado de um óvulo não fecundado. Então tem um óvulo da rainha lá, que coloca lá na colmeia para crescer, e esse óvulo não recebe um espermatozoide. Então ele não é 2N, ele é N, tá? Porque ele só tem o DNA do óvulo, ele não tem o DNA do espermatozoide. E isso, nas abelhas, determina que esse ser vai nascer macho. Então ele vai ser um zangão. A rainha, quando ela não tem esperma mais para produzir operárias, ela faz um voo nupcial e ela vai voando e os zangões vão atrás dela e colocam espermatozoides nela. E essa rainha, ela vai guardar esses espermatozoides para que dali para frente ela vá produzindo ovos, né? Isso acontece uma vez na vida da rainha e os zangões são os responsáveis por essa fecundação. Quando se coloca uma larva numa colmeia para começar o seu desenvolvimento, elas são alimentadas pelas abelhas operárias. E, de forma geral, todas as larvas começam a ser alimentadas por geleia real no começo, mas depois só as rainhas continuam recebendo geleia real. As outras castas vão receber mel e pólen, né? Então, quem recebe mel e pólen ou vai originar um zangão ou uma abelha operária. Quem fica recebendo geleia real vai originar uma rainha, tá? Quando a colmeia está muito grande, esses enxames se dividem, né? E fazem um enxameamento, aonde a rainha, que é a original daquela colmeia, voa e é seguida por operárias e zangões para fundar uma nova colônia, enquanto aquela colmeia antiga tem uma larva já que está sendo alimentada com geleia real e que vai dar origem a uma nova rainha e vai passar a ser a rainha daquela colônia, tá? Então é uma colônia que se divide em duas. Então, se a gente pensar nas abelhas europeias, que eu acho que são as que a gente mais vê e mais conhece, a gente percebe que a operária é muito menor do que a rainha, né? Que é também, pelo menos, mais magrinha, né? Mais esguia do que o zangão, tá? E a rainha é maior do que os dois de comprimento, tá? Elas fazem esse tipo de colmeia na natureza, né? Mas a gente também tem elas encaixam para a produção de mel, né? A apicultura. E o enxameamento, quando acontece, a gente vê na natureza, na rua, desse jeito, né? As abelhas formam um enxame e vão buscar um novo lugar para fazer uma nova colmeia. Compreendido? A sociedade das abelhas? Interessante? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Eu acho bastante interessante, professor. É bem legal, né? É um assunto muita gente estuda, é bastante interessante. Só para lembrar que quando a gente fala de abelha e coloca como exemplo a abelha europeia, muitas vezes a gente esquece que tem muitas abelhas nativas brasileiras mesmo, sabe? Então a gente não depende só exclusivamente das abelhas europeias ou africanas para a produção de mel. A gente tem todas essas espécies aqui de abelhas sem ferrão, nativas brasileiras, que são capazes de produzir uma grande variedade de mel, tá? Então, que vão
trazer diferentes nutrientes, diferentes propriedades, né? E que, inclusive, tem virado moda, né? Como pet, né? O pessoal, tem muita gente que atualmente que tem pequenas colmeias de abelhas nativas sem ferrão em casa, e aí se beneficia de duas formas, né? Uma é que de vez em quando dá para fazer colheita de mel e você ter o seu próprio mel, que você mesmo cuidou da colmeia lá e ajudou a produzir, porque quem produziu mesmo foram as abelhas, né? E outra é que essas abelhas são importantíssimas na fecundação. Então, de forma geral, as pessoas que têm caixas de abelha em casa têm jardins muito bonitos e tal, e as abelhas são importantes na fecundação dessas flores, na polinização dessas flores, e elas têm uma área de abrangência grande, porque elas voam polinizando todas essas flores ao redor, tá? Então é uma atitude interessante. O pessoal tem até em grandes cidades, em apartamento, tem algumas pessoas que têm tido essa iniciativa de criar essas abelhas sem ferrão. Tá? Outra sociedade interessante é a sociedade das formigas. As formigas, se a gente for dar uma olhada assim no mundo, tem aproximadamente 20 mil espécies de formigas, né? Vamos falar da saúva, que é bastante familiar para a gente. Inclusive, há uma ou duas semanas atrás, a gente teve, né, revoada de içá aqui em Campo Grande. Vocês chegaram a ver içá, tanajura aí na casa de vocês, na rua? Ultimamente não. Não? Quando deu aquelas chuvas lá, logo depois da tempestade, não apareceu aí na sua casa? Não, faz bastante tempo que não aparece Tanajura aqui. É, nossa, aqui em casa encheu, cara. Sempre que nessa época agora de primavera, quando dá uma grande chuva e depois dá uma estiada, né, nos dias seguintes, assim, é bastante comum encontrar essas tanajuras e içá, tá? Então a fêmea é a içá ou tanajura, né, que é essa que tem esse abdômen grande, o tórax grande também. E o macho é o pitu, né, que é esse que tem o tórax grande, mas o abdômen é pequenininho. Então acontece essa revoada, né, e a fecundação, e aí cada fêmea dessa vai se enterrar e começar a produzir uma nova colônia, né? E aí essa nova colônia vão nascer as operárias e tal. E as operárias são estéreis. E uma curiosidade interessante é que a içá, né, ela é apreciada aqui no Brasil como um prato, né, como um ingrediente de farofa, principalmente, né, e é um prato típico brasileiro. Comer o abdômen da saúva rainha aí quando acontecem essas revoadas. Você vê o pessoal coletando na rua assim para fazer. Já comeram farofa de içá? Eu nunca, Ainda professor. não. Não? Teriam vontade de experimentar ou todo mundo vai igual a colega aí, a Débora, né? Falou aí, credo, foi a Débora? Foi a Não Débora. sei. A minha avó falou que Não tem gosto de sei se batata frita. Batata frita. Você tem vontade de experimentar, Ana Mel? assim, não é uma vontade, nossa, que desejo de experimentar, mas eu acho que, sei lá, se um dia tivesse, talvez eu comeria, talvez. É. Eu já comi. Ela tem um gosto de capim-limão. Sabe aquela capim cidreira que a gente faz chá? Eu lembro que eu vi no MasterChef e falaram isso que o senhor falou. Se a gente tiver que comparar o sabor dela com alguma coisa que o pessoal conhece mais, é o capim-limão, assim. É bem gostoso, não é ruim, não. É um sabor bem diferente. Bom, outra sociedade é a sociedade dos cupins, né? Então, na sociedade de cupins, uma curiosidade é que o macho e a fêmea, eles fundam juntos a colônia e eles vivem em uma câmara isolada da colônia, como se fosse um casal mesmo, e a fêmea é fecundada várias vezes para produzir os filhotes, não é igual na formiga e na abelha, que acontece um voo nupcial, todos os espermatozoides são coletados e passa a viver com aquele estoque de espermatozoide, né? Então, a cópula acontece no chão, então os cupins já viram, o pessoal chama de aleluia, que é uns bichinhos que vêm na luz e bate, perde as asas e ficam andando no chão. Já, Nossa, eu professor, odeio vários. eles. Fica aquele monte de asinha, né, espalhado assim, e os Em bichinhos época são... de chuva também, principalmente.
É a mesma coisa, sempre que dá uma grande chuva, assim, molha bem o solo, aí seca depois, né, estia, aí enche dessas aleluias na luz, né? O que que acontece aí? Esses bichos saem voando, aí eles perdem as asas e caem ao chão, aí eles se encontram no chão, aí juntam um macho e uma fêmea e vão fundar uma colônia, tá? Que é a colônia dos cupins. E as fêmeas são as aladas, né? São os adultos alados, são as fêmeas. Beleza? Então, esses bichinhos aleluia é cupim? É cupim. Aleluia, é cupim. É cupim aqueles cupim de solo. Vocês já viram em pasto que tem aqueles morros assim de terra dura? Já vi. Então, aquilo lá é o cupim de solo, são as aleluias. Beleza? Interessante, professor. Eu também acho. Agora, tem algumas sociedades de mamíferos, né? Se a gente pensar aí nas nossas capivaras, vocês já repararam que elas estão sempre em grupo, né? E, Sim. e que tem uma certa divisão de tarefas entre elas, assim, né? Sempre tem uma que fica de alerta. Vocês já viram? Já aconteceu com vocês estarem chegando perto de um grupo de capivaras e uma dá um grito e todo mundo sai correndo? Acho que não vi. Não? Próxima vez que você for no Parque das Nações lá, vai chegando perto de uma capivara. Você vai ver que em algum momento vai dar um gritinho assim, e aí todo mundo sai correndo. Principalmente se eles estiverem na beira do lago, todo mundo pula na água. Por quê? A sociedade, ela permite que tenha divisão de tarefas. Então, alguns ficam de guarda enquanto os outros estão comendo, e eles revezam nessa função. Eu trouxe até o que está escrito aí, é o caso de uma espécie de macaco que tem na África. Foi identificado já nesse macaco 3 tipos de gritos. E cada grito quer dizer que está se aproximando de um tipo de predador. Então, se está se aproximando do leopardo, o macaquinho solta um grito lá, todo mundo sobe na árvore. Se o que está se aproximando é uma águia, ele solta um grito, todo mundo olha para cima e procura abrigo no chão. Se é um grito de serpente, todo mundo levanta só nas patas traseiras e fica atento, assim, procurando onde que está a serpente para saber para onde ir, né? Então eles têm uma linguagem mesmo que diferencia, né, os tipos de perigo que eles estão querendo, para o qual eles estão querendo alertar os parentes ali, né, que vivem na mesma sociedade, tá? Outro exemplo interessante é o exemplo dos morcegos hematófagos, que são os morcegos que se alimentam de sangue. Se um dos morcegos que vive lá na caverna deles, ou no abrigo deles lá, né? A gente fala caverna, é muito estereotipado, né? Morcego vive na caverna, mas morcego pode viver embaixo de folha de bananeira, em copa de árvore, né? Qualquer lugar que tem um abrigo de luz lá para eles dormirem durante o dia. Mas se um dos morcegos lá saiu para procurar alimento e não achou ninguém para se alimentar, quando ele volta para o local de dormida, eles conversam lá entre si e um morcego que está bem alimentado pode regurgitar um pouco do sangue para que o outro que não conseguiu alimento se alimente, né? Então é um doando alimento para o outro ali quando eles voltam para casa, né? Para o lugar de abrigo deles. Beleza? Interessante também, né? Esse exemplo. Você dividiria um pouquinho do seu vômito com o seu colega se ele não conseguisse comida? Não? Se eu conseguisse. Quem quiser um pouquinho aí do meu. É muito altruísmo, né? Agora, quando as relações entre os indivíduos se tornam anatômicas, o que quer dizer isso? O corpo de um gruda no outro, a gente passa a ter uma colônia, tá? Então, os corais, por exemplo, né, que é essa primeira figura aqui, eles são colônias homotípicas, quer dizer, são vários organismos iguais, sem divisão de tarefa, todo mundo grudadinho um no outro, todo mundo vivendo ali junto. Agora, há colônias que são chamadas heterotípicas, que são indivíduos com diferentes funções, diferentes formas anatômicas, todos grudadinhos também, vivendo um com o outro, cada um fazendo sua função. Um exemplo disso é a caravela, tá? Conhecem as caravelas?
Sim, é um Minha mãe já levou uma já. Como é que eu digo? Já recebeu, já levou. É ferrão, né? É queimadura, né, que ela causa. Que madura. Ela tem uns tentáculos, né, com umas células que têm a capacidade de injetar uma substância que queima a nossa pele, quimicamente. Urticante, né? É Daí que vem o quimidoblasto ou célula urticante, né? Aí ela Sim. que encosta na nossa pele causa uma queimadura. E é uma queimadura que dói pra caramba. Eu tomei uma no tornozelo uma vez, foi bem doído, assim. E o interessante da caravela é que se a gente vai nos tentáculos dela, a gente vai ver que eles são formados por vários indivíduos, todos conectados anatomicamente, e cada indivíduo faz um tipo de função. Então a gente tem o tentáculo, né, com o dactilozoide, que é onde estão essas células que causam queimaduras. A gente tem o gastrozoide, que são indivíduos responsáveis por conseguir alimento, né, por se alimentar e distribuir esse alimento para a colônia. E tem os gonóforos, né, que são os que fazem a reprodução, né, que tem tanto masculino quanto feminino, né, vão produzir espermatozoides e óvulos. Então tem uma especialização entre os indivíduos, tá? Isso aqui é uma colônia heterotípica, tá? As homotípicas são quando os indivíduos são todos iguais. Entenderam a diferença entre colônia homotípica e heterotípica? Então, professor, Sim. Professor, Pode Peraí, falar. deixa o Mioto que começou ali aí. não, é que eu só ia pedir pro senhor voltar um pouco no outro slide. Tá, aqui? No outro. Nesse? Isso. Então, professor, se o indivíduo da colônia que é heterotípica se separar do grupo, ele não vai conseguir sobreviver, porque ele tem um cargo específico. Não. As colônias heterotípicas são bastante especializadas. De forma geral, os indivíduos não sobrevivem sozinhos. Ok? Pode passar já, professor. Obrigada. Tá. O Henrique ia falar alguma coisa? O professor sendo é classe hidrozoa, né? A caravela. É um hidrozoário, sim. Então, sendo um hidrozoário, ele tem a parte da estrobilização. Eu acho que caravela... Porque ele é uma colônia, e que eu saiba, a estrobilização, ela ocorre ali na... Putz, né? É na alternância de geração que os quinidários... Mas é na medusa, né? São nas medusas. As caravelas não têm estrobilização. Então é só nos... Como é que fala? Cifozoários? Cifozoários, sim. Beleza, obrigado. Ok? Bom, mutualismo. O mutualismo é amplo, tá? São relações interespecíficas harmônicas. Então, esse é o conceito amplo de mutualismo. Sempre que tem duas espécies se relacionando e isso trazendo benefício para as duas, a gente pode chamar de mutualismo. Agora, existe o mutualismo obrigatório e o mutualismo facultativo. Quando esse mutualismo é obrigatório, a gente vai chamar isso de simbiose. Nessa simbiose, se eu retirar um dos indivíduos que fazem parte desse mutualismo, o outro vai ter um prejuízo muito grande ou morrer. Um exemplo aqui, que eu pus aqui, são as micorrizas. Então, aqui é uma planta com as suas raízes em amarelo, e em branco é um fungo que se conecta com essas raízes e se distribui pelo solo. Esse fungo aumenta o tanto que essa raiz consegue chegar e facilita a absorção de vitaminas, sais minerais e até mesmo água do solo. Se eu retirar esse fungo dessa planta, né, jogar um fungicida aqui e matar esse fungo, essa planta vai ter prejuízos sérios, tá? Algumas param de crescer e outras até morrem. Então, quer dizer, é uma relação obrigatória para que essa planta se desenvolva bem. Se é uma relação obrigatória para que essa planta se desenvolva bem, isso é uma simbiose. Tem mais exemplos, por exemplo, o cupim e protozoários. O cupim, ele se alimenta de madeira, correto? Só que ele é incapaz de digerir a celulose, que é a principal componente energético da madeira. Quem digere essa celulose para ele é um protozoário que vive dentro do intestino dele.
Então, se eu tirar esse protozoário do cupim, o cupim morre. Mesmo se alimentando, ele não consegue digerir o alimento dele. A mesma coisa acontece com o boi, ou a vaca, ou os ruminantes de forma geral. Alguém cria gado? Tem fazenda de gado? Não. Tá. Bom, a vaca se alimenta do pasto. O pasto é composto quase que totalmente de celulose. Ela não consegue digerir a celulose. Como que ela então consegue viver de se alimentar de grama? No intestino dela tem bactérias que fazem a fermentação dessa celulose e fornecem a glicose que elas conseguem retirar dessa celulose para a vaca. Tá? Então, se eu der um antibiótico forte para a vaca e matar as bactérias que ela tem no intestino dela, ela vai morrer também, porque ela vai deixar de conseguir digerir a celulose. Os líquens, já viram líquen em árvore, assim, aquelas manchas nas árvores? Já. Aquilo lá é uma associação entre um fungo e uma alga. A alga faz fotossíntese e fornece o alimento para o fungo. E o fungo mantém a umidade e abriga essa alga. Se eu separar os dois morrem, tá? As leguminosas e as bactérias nitrificantes. Lembram do ciclo do nitrogênio da aula passada? Se eu tirar as bactérias nitrificantes da raiz da leguminosa, a leguminosa morre, tá? Então, todas as relações são muito íntimas e necessárias para que os dois indivíduos vivam, tá? Agora, o mutualismo facultativo, ele já não causa esse efeito tão grande na retirada. Por exemplo, esse caranguejinho paguro aqui, ele usa geralmente uma concha de caramujo nas costas, caracol nas costas, e ele tem um comportamento de pegar algumas anêmonas e colocar em cima dessa concha. Bom, quando ele coloca essas anêmonas, a anêmona tem aquela mesma célula que queima quem chega perto. Ele está se protegendo de predadores, então ele está tendo uma vantagem. E a anêmona ele vai permitir a essa anêmona andar, porque ela seria um animal fixo. Então, ela pode ser mais distribuída pelo ambiente, ela pode conquistar novos ambientes, ela pode ir para um lugar que tem mais alimento, né? Então, para ela também é uma vantagem. Mas se eu separar os dois, eles continuam vivendo, tá? Só que a vida deles é facilitada nessa relação. Formigas e pulgões. O pulgão, ele se fixa numa planta e ele absorve a seiva dessa planta e o excesso sai pelo ânus do pulgão como uma gotinha de açúcar. A formiga vai lá e se alimenta dessa gotinha de açúcar. E ela protege esse pulgão para que outros predadores não o ataquem. Então, o pulgão está tendo uma proteção e a formiga está conseguindo um alimento. Se eu separar os dois, formiga e pulgão, eles continuam vivendo, tá? O peixe palhaço e a anêmona. Né? O peixe palhaço, ele vive próximo de anêmona e ele se escova nas anêmonas, né? Isso faz com que algumas células que produzem substância urticante grudem na pele dele e desencorajam os predadores de atacá-los, né? Ele protege a anêmona onde ele faz isso. Então a anêmona tem a proteção pelo peixe palhaço e o peixe palhaço tem a vantagem de ter a substância urticante na pele dele, tá? Outro tipo de... Bom, primeiro, entenderam a diferença entre o mutualismo obrigatório ou simbiose, ou o mutualismo facultativo ou cooperação? Fácil de entender? Tá. Outro tipo de relação entre seres vivos é o comensalismo. O clássico é aquele da rêmora com outros peixes, né? Então a rêmora se gruda no tubarão, nas arraias, ou outros peixes de grande porte, e ela fica ali viajando junto com o tubarão. Quando o tubarão se alimenta, os restos de alimento que ficam em volta dele como uma nuvem, essas rêmoras vão se alimentar desses restos de alimento. Tranquilo? Comensalismo? Outra relação é epifitismo. Então, orquídeas e bromélias com árvores. Então, aqui a gente tem uma árvore com um monte de plantas epífitas nelas, né? Orquídea e bromélia não são parasitas das plantas, tá? Elas simplesmente estão sobre aquela planta.
E elas fazem isso porque tem em florestas úmidas, que é de onde elas são, tem uma grande competição por luz. A floresta é toda fechada, a luz não chega lá embaixo, então elas surgem nos galhos das árvores e elas conseguem receber melhor a iluminação para fazer a sua fotossíntese. A árvore não tem nenhum prejuízo por causa disso, mas a orquídea ou a bromélia está tirando uma vantagem disso. Ok? Epifitismo. Uma relação desarmônica é a competição. Essa competição ela pode ser intraespecífica ou interespecífica. Vamos falar da intraespecífica. A intraespecífica quer dizer que são indivíduos da mesma espécie, né? Então, aqui no caso, 2 onças, aqui 2 canários, né? Se a gente pensar nos vegetais, os vegetais competem por luz, água e sais minerais. Quando a gente está falando de animais, a competição é um pouquinho mais complexa, né? Os animais vão competir por causa de alimento, da área de vida, o território, onde ele quer excluir outros que possam competir com ele, parceiros para reprodução. Mas uma coisa é fato, essa competição vai trazer prejuízo para ambos, quer dizer, vai provocar mortes, vai provocar ferimentos, vai afetar na reprodução e no crescimento daquela população, tá? E ela acontece muito entre aves, né, em algumas espécies de aves e algumas espécies de mamíferos. Então aqui é 2 onças, né, lá no Pantanal, estão disputando o território, estão brigando aí. E aqui 2 canários. Os canários são aves extremamente agressivas, inclusive tem algumas pessoas bastante cruéis que fazem rinha, né, de canário, colocam os dois machos numa mesma gaiola, eles são territorialistas, agressivos, e eles acabam brigando, né? E muitas vezes um mata o outro, né? Mas isso não quer dizer que o que ganhou a briga saia com vantagem, ele sempre vai sair machucado, né? Vai cansar, gastar uma energia danada. Então ele também tem um prejuízo dessa competição. Beleza? Entendido? Competição intraespecífica. Geralmente os passarinhos, eles competem, aí não é competição, né? Eles estão tentando expulsar um predador mesmo do ninho deles, né? Acontece muito com carcará, com urubu, com tucano também, né? Eles vão atrás do tucano, assim, o tucano voando e eles batendo nas costas do tucano, porque o tucano come ovos, come filhotes nos ninhos, né? Então acontece mesmo essa competição aí. Competição não, né? Essa briga para expulsar esse predador. Agora, não sei se vocês já viram passarinho brigando com ele mesmo no espelho. Principalmente retrovisor de carro, assim. Tipo, quando eu era pequeno, minha avó dizia que o urubu vomitava. Sim, o urubu, o filhote do urubu, a defesa dele contra a abordagem por predadores, e a gente, quando chega num ninho, é um predador potencial, é ele vomitar no predador. Ele esguicha vômito na pessoa mesmo, se ela chega perto do ninho. É bem nojento, assim. Agora os passarinhos, assim, acontece muito, tipo, vai na chácara, estaciona o carro embaixo de uma árvore lá, aí vai lá, tem um passarinho no retrovisor, brigando com ele mesmo no reflexo do espelho. Podem olhar a próxima vez que vocês forem para um lugar assim, mais na natureza, assim, e tiver carro, é engraçado. Acontece. Ou se você tiver canário em casa, dá para fazer um teste só para ver como que o bicho se comporta. Tem também a competição interespecífica, que é entre seres de espécies diferentes. Então, a gente pensar numa floresta, né? Tem várias espécies de plantas aqui e todo mundo quer luz, né? Então, elas crescem, algumas fazem um crescimento estiolado. Já colocaram semente de feijão para germinar no escuro, dentro de caixa? Acho que todo mundo fez isso quando estava na escolinha, né?
Se vocês repararem, ele cresce bem fininho e bem longo, assim, até chegar na luz, aí que ele vai ganhar cor, vai engrossar e tal. E isso acontece na floresta também. Quando você está andando numa floresta bem fechada, as plantas que estão embaixo, assim, muitas vezes elas têm um crescimento, assim, um galinho bem fino, bem longo, assim, porque ela quer chegar lá na luz e pegar a parte de luz dela, né? E ela compete por essa luz com as outras plantas que tem em volta, tá? É bem clássico em gramado, por exemplo. Você planta uma árvore num gramado, embaixo da árvore a grama morre, né? Quer dizer, a árvore pega toda a luz ali e exclui a grama que está embaixo. É uma competição entre espécies diferentes, né? Aqui, por exemplo, tem um esquilo, né, brigando por uma fruta aí com algumas aves, né? Então são duas espécies diferentes competindo. E isso acontece quando esses animais têm nichos parecidos, né? Se alimentam de uma mesma coisa, vivem no mesmo lugar. Um exemplo interessante são as araras, né? A gente tem a arara azul e a vermelha aqui no Mato Grosso do Sul. E se vocês repararem, as mais comuns que a gente vê na cidade é a azul, né? A vermelha, ela vai ocorrer em ambientes mais preservados, em mata, floresta e tal. Cerrado, né? Então, é uma forma de diminuir a competição, né? Porque são dois animais de tamanho muito parecido, de hábitos muito parecidos, mas aí um tem umas exigências ambientais que faz com que eles vivam em florestas e a arara azul ela vive mais de boa aqui na cidade, ela consegue fazer seus ninhos na cidade e tal, tá? Isso ameniza a competição entre elas, tá? Mesma coisa acontece, tem umas espécies de passarinho que vivem em árvores, assim. Aí, se só tem uma espécie num local, ele vive na árvore inteira. Se chega uma outra espécie, eles se excluem, né? Isso a gente chama de exclusão competitiva, tá? Então, ao invés de viver na árvore inteira, uma vai viver de 2 metros para baixo e a outra vai viver de 2 metros para cima. Então, uma exclui a outra de um local e elas passam a viver em locais diferentes. Essa exclusão chama exclusão competitiva. Então, a gente tem lá um exemplo de laboratório. Se a gente cria Paramécio aurelia em um tubo de ensaio sozinho, ele tem essa curva de crescimento populacional e a população se estabiliza aqui em torno de 100. E o Paramécio caudatum também cresce populacionalmente e isso se estabiliza em torno de 60. Agora, quando a gente junta as duas espécies, o Paramécio aurelia, a população cresce e ela exclui o Paramécio caudatum, tá? É uma exclusão competitiva acontecendo num tubo de ensaio. Dá para a gente fazer isso no laboratório para observar isso, ok? Outro tipo de relação desarmônica é o predatismo e a herbivoria, né? Predatismo, né? Um animal mata o outro para se alimentar. Clássico aqui, um jacaré comendo um peixe, tranquilo. Herbivoria é quando um animal come uma planta, né? O animal pode se alimentar de partes da planta ou de toda a planta. É parecido com o predatismo, mas é uma relação de consumidor-produtor, tá? Então, uma capivara pastando, ela está comendo partes de uma planta, não está comendo toda a planta, depois aquela planta cresce de novo, ela volta lá para comer. Isso é herbivoria, ok? O que é o A, João? Alguma dúvida? Bom, vou seguindo aqui, tá? Estratégias evolutivas para evitar essa predação. Uma das estratégias pode ser a camuflagem, onde o animal tenta se confundir com o ambiente. Vocês já viram a mãe da lua ou o urutau? Conhecem? Não, eu não conheço. Conheço, já vi já num sítio. Já. É uma ave, né? E essa ave tem esse comportamento. Vocês estão vendo ela aqui, ó? Ela tem esse comportamento de imitar um galho seco, né? Então ela vai num tronco lá que ela se sente confortável e assume essa postura aqui. E ela tenta confundir os predadores parecendo um galho seco. Tá? Outro tipo de tentativa de defesa contra a predação é o aposematismo. Então, esses sapinhos aqui são todos muito venenosos e
como forma de deixar isso claro para o predador, eles apresentam cores bem chamativas, né, e padrões de coloração bastante contrastantes, e isso serve como um alerta para uma pessoa que possa tentar predar ele, né? Fala assim, ó, sou perigoso, não vem chegar perto de mim, não, tá? Isso é chamado de aposematismo. E a gente tem também o mimetismo. Então a gente tem uma coral verdadeira, que é a Micrurus, né? Que é bem venenosa, é a serpente mais venenosa que a gente tem no Brasil, né? Uma mordida de coral é bem perigosa. E tem algumas cobras que não são venenosas, mas que têm o mesmo padrão de coloração. Então, teoricamente, elas tentam obter uma vantagem, reduzindo a predação sobre elas, a pressão de predação sobre elas, tentando imitar um ser que é muito venenoso e que pode trazer riscos para quem tentar consumi-lo. Certo? Como que elas fazem isso de imitar a cor? É uma questão evolutiva, né? Então você tem no ambiente um animal que é menos predado, porque é venenoso e tem aquele padrão de coloração. E aí uma serpente, por uma mutação genética, passa a apresentar o mesmo padrão de coloração e é favorecida porque tem alguém que é parecido com ela que também tem aquele padrão. Aí quem não tem aquele padrão muito claro é consumido pelos predadores, quem tem aquele padrão mais claro vai ficando na população e cada vez mais a população vai ficando parecida com elas. Seleção natural clássica acontecendo. Entendi. Reprodução diferencial, a população vai ficando parecida com aquele que apresenta aquela característica. Beleza? Então aqui a gente tem dois tipos de mimetismo, né? Que é o batesiano, que é essa questão da coral falsa e verdadeira, então um processo em que uma espécie não tóxica, não venenosa ou palatável possui características de uma espécie tóxica, venenosa e não palatável, ganhando uma proteção contra os predadores, tá? E tem o mimetismo milleriano, que é quando a gente tem um grupo de espécies que não são palatáveis e que apresentam aquele padrão de coloração, e aí isso alerta os predadores para aquela possibilidade de que se ela comer alguém que é parecido com aquilo ali, ele não vai gostar, vai ter um gosto ruim, ou vai ter um veneno, ou alguma coisa assim. Tá? Então esse é o mimetismo milleriano. Outro tipo de relação entre seres vivos é o parasitismo, né? Então aqui o clássico, uma lombriga dentro do intestino humano, parasita não mata geralmente o hospedeiro, mas causa prejuízos, né? E se beneficia daquele parasitismo. Aqui eu pus essa foto que é inusitado, né? Uma serpente toda cheia de carrapato. Vocês sabiam que serpente também pode ter carrapato? Não sabia. Ou achavam que era só animais de pelo? Eu já vi sapo com carrapato, serpente com carrapato, ave, né, com carrapato também. Carrapato é um bicho que vai em todo mundo, ele não tem essa dificuldade, não. E nas plantas tem duas possibilidades de parasitismo, tá? Tem as M-parasitas, M é como se fosse meio, né? Meio parasitas. O que é isso? Estão vendo esses tufinhos de planta aqui nessa árvore? Esses tufinhos de planta são erva de passarinho. Essa erva de passarinho é uma planta que a semente cai ali na árvore, ela germina na árvore e ela vai nos vasos condutores internos, né? Que transportam a seiva não elaborada. E essa seiva não elaborada, ela absorve e ela faz a fotossíntese dela. Então ela faz alguma coisa ainda, né? Ela pega a seiva não elaborada, mas ela faz a fotossíntese. Agora, esse outro é o cipó chumbo. O cipó chumbo não faz fotossíntese. Ele suga da árvore que ele está parasitando a seiva elaborada. Então ele tem açúcar direto. E aí ele não precisa fazer fotossíntese. E aí ela é um holoparasita. Holo é completo, né? Então seria um parasita completo. Então tem o ser que é meio parasita e o ser que é totalmente parasita. Tá? Beleza? Entenderam a diferença entre M-parasita e holoparasita? E assim a gente termina essa parte da aula.
Gente, ficou alguma coisa para trás? Vocês ficaram com dúvida nessa parte de relações entre seres vivos? Tudo certo, professor. Tudo certo? Então eu vou parar a gravação aqui.